Meus amigos, a gente vai falar hoje aqui de um assunto muito sério, em que pese ser uma notícia boa, porque visa consertar uma injustiça. Eu acho que o Felipe Martins é uma das pessoas que mais sofreu nesse processo todo, com prisões injustas, tortura, sim, mais do que psicológica, física, né, a impossibilidade de ver os seus familiares, e muito pior do que isso, ameaças, como eu vou falar aqui, deixar claro para vocês no meio desse caminho todo. Então é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo. Isso não é clichê, não. É por quê? É porque sempre antes da gente conseguir fazer uma ação, como por exemplo as sanções contra Alexandre de Moraes e a sua esposa, Vivi, a gente primeiro tem que criar uma consciência. Se você não falar, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai conhecer essa injustiça desse caso. E você vai estar contribuindo para que você mesmo possa ser a próxima vítima desse regime. E como você está vendo, não pega só os medalhões às autoridades, mas também pessoas comuns. Então, dando sequência em mais um desses abusos do Alexandre de Moraes, eu queria compartilhar com vocês, queria ler com vocês, na verdade, essa notícia aqui da revista Oeste. Tá? Tem ali, a alfândega americana confirma que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Abre aspas. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses. Fecha aspas, informou a agência. Bem, registro errôneo é uma suavidade, né? É o benefício da dúvida sendo dado ao Alexandre de Moraes. Porque há fortes indícios de que isso daqui tenha sido algo confeccionado para incriminar o Felipe Martins. Olha só como é que as coisas são tão absurdas. Primeiro de tudo, uma viagem aos Estados Unidos não poderia ser algo que levasse as pessoas à cadeia. Até porque, pensa comigo, se você fosse dar um golpe de Estado, para qual país você iria? Certamente o último país que você iria seria os Estados Unidos, que ainda mais naquele momento vivia a presidência do Biden, que era opositor ao Jair Bolsonaro. É uma pessoa de esquerda, extrema esquerda, boicotou o governo Bolsonaro, armou a arapuca da eleição. Então repare que não faz sentido essa lógica de ir aos Estados Unidos nos últimos dias do governo Bolsonaro para tentar encontrar ali uma salvaguarda para não ser preso. E outra coisa, né? Ser preso de qual tentativa de golpe? Tentativa de golpe de 8 de janeiro, com pessoas desarmadas, velhinhas, senhoras, algo com 1.500 pessoas que não vazou antes, sendo que Bolsonaro, na própria transição, ainda presidente, transferiu os poderes dos comandantes de força para os indicados do Lula, nomeando seus chefes de armas. Então isso aqui é uma piada pronta. Mas ainda assim é necessário que se diga isso. Então vamos lá, no contexto aqui para você que chegou agora. O Felipe Martins foi acusado de tentar um golpe e fugir do país. Foi para os Estados Unidos, tá? Esse é o ponto. Só que quando ele foi preso, antes, nós vimos, né, sendo preparado a cama de gato, uma matéria do Guilherme Amado, onde anda o Felipe Martins, para onde está Felipe Martins, evaporou, e aí o Alexandre de Moraes tenta procurar o Felipe Martins, não encontra, expede mandado de prisão, e ele é encontrado onde? Escondido onde? Na casa da sua noiva, em Ponta Grossa, Paraná. Olha que brilhante. Vou me esconder da polícia. Onde? Na casa da minha noiva. Gente, é uma sucessão de coisas assim que nem na piada mais estúpida, né? Vamos lá, que nós brasileiros aqui fazemos, porque os portugueses também fazem conosco, né? Mas que nós brasileiros fazemos com os portugueses, você conseguiria encontrar uma peça como essa daqui. Isso aqui, nem o roteirista do Chaves conseguiria fazer algo igual. Mas ainda assim, vamos continuar lendo a matéria, porque é muito grave. O Felipe Martins ele foi preso mais de 6 meses, começando numa solitária. Passou dias na solitária, sem ter contato com ninguém, sem tomar banho de sol, sem sair da sua cela e comendo uma comida que eu suspeito seriamente que tenha sido estragada. Ah, Eduardo, mas como é que você pode afirmar isso? Por exemplo, eu te dou um indício fortíssimo. Quando um juiz manda soltar um preso, a autoridade lá do presídio, ela na hora solta o preso. Por quê? Configura o crime de abuso de autoridade você ter uma ordem de soltura e não liberar a pessoa. O Felipe Martins passou quase o dia inteiro para ser solto. Foram idas e vindas, né? Até colegas deputados estaduais, o seu advogado, Sebastião Coelho, estivessem no presídio e lá pelas tantas falaram que, olha, já que não vai soltar o meu cliente, recolhe ele de novo para a cadeia, eu vou representar em todos os órgãos possíveis. O Sebastião Coelho é uma pessoa de palavra, eu acho que, né, conseguiram perceber, né, que algo grave poderia acontecer com aqueles agentes penitenciários, né, que inclusive falam por aí fortes conexões com o PT. Não sei, vou dar o benefício da dúvida, mas é o que eu escutei.
E aí o Felipe Martins foi solto. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra o Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que o Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte: quando levavam o Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha, e aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se me dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes. Sabe-se lá quando você vai ser solto? A Débora do Batom, antes da condenação injusta dela de 14 anos, ela passou mais de 2 anos em prisão preventiva. Isso muito provavelmente é um recorde do STF. Tudo para proteger a democracia, porque são pessoas perigosas. Vamos continuar lendo aqui, já que eu citei o Sebastião, doutor Sebastião, desembargador aposentado do DF. Queria colocar aqui uma foto dele. Lembram dele, doutor Sebastião Coelho, que falou muitas verdades na frente do Alexandre de Moraes? Ele que falou para a Suprema Corte dizendo que vocês são as pessoas mais odiadas no país hoje. Vocês são as pessoas que, se saírem às ruas, vão ver a impopularidade de vocês. Mas vivem numa bolha. Né? Não todos eles é verdade. Tá? Você não vê ministro Fux, Cássio, André sendo hostilizados em aeroportos. Sendo hostilizados quando tem algum contato com o público. Já Alexandre de Moraes tem que andar com vários seguranças. Quando pôde ir aos Estados Unidos foi daquele jeito que você viu. Enfim, vamos retornar aqui para a matéria para a matéria da Revista Oeste. Nesta sexta-feira, dia 10, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o Border Patrol, o CBP, informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. Olha, seria tão fácil você ver, né? Como é que a Polícia Federal não consegue saber se uma pessoa saiu do país e entrou em outro país? Ainda mais os Estados Unidos, é um país aqui perto. Várias possibilidades de interações, vários acordos de cooperação, vários, certamente, MOU, MLAT, né? O acordo de comunicação, um canal de comunicação, de colaboração mútua. E ainda assim optaram por seguir. É por isso que eu falo que muito provavelmente isso não foi um erro. Isso foi a cama de gato para incriminar o Felipe Martins e depois, através de tortura da prisão ilegal dele, como Gilmar Mendes falou, em julgado sobre a Lava Jato, né, que prendiam as pessoas para torturá-las e forçá-las a dar uma delação, daí extrair algo fantasioso do Felipe Martins para tentar pegar o Jair Bolsonaro. Você vê que como é que você ter a sua bússola moral no lugar é muito mais importante do que qualquer curso ou treinamento físico que você faça. Nessa sexta-feira, dia 10, a Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. A data foi usada como pretexto pelo STF para manter o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais preso por 6 meses. Abre aspas, essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro, fecha aspas, informou a agência norte-americana. Então, veja bem, o órgão oficial dos Estados Unidos deu esta declaração. Está falando basicamente o seguinte: olha, vocês não são um país sério. Tem aí no meio de vocês um cara que foi condenado, né, por violação de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, e agora está aqui mais uma cereja do bolo, vamos assim colocar, mais uma prova de que ele está usando de tudo para fazer perseguição política, abusando do poder da sua caneta. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, do judiciário brasileiro, pelo amor de Deus. Tá jogando na lama. Todos os juízes tinham que se revoltar com essa conduta do Moraes. Todas as associações tinham que fazer notas de repúdio. A OAB deveria, de maneira digna, o mínimo que lhe reste de credibilidade, tomar parte disso e defender ao menos os advogados de Felipe Martins que foram depostos, né, por ordens do Alexandre de Moraes. Eu vou chegar lá ainda. Seguindo aqui na matéria.
Uh, Martins é réu no STF. Ele ainda é réu no STF. Sabe por que Felipe Martins é réu? Porque se eles reconhecerem que prenderam ilegalmente Felipe Martins, eles vão estar assinando uma nota, uma confissão de culpa, de abuso de autoridade. Então, o que eles fizeram? Eles seguiram adiante com a sua narrativa fantasiosa, Fábio Schor, né, que comanda os cachorrinhos da Polícia Federal do Moraes, e falaram que Felipe Martins participou de uma fatídica reunião sobre golpe de Estado. Quem estava nessa reunião? Comandantes de força, generais. E, por exemplo, Gomes Freire disse que não conhece Felipe Martins, nunca viu ele e ele não estava naquela reunião. Bem como os registros de entrada no Palácio do Planalto não confirmam que Felipe Martins esteve nessa reunião. Muito pelo contrário. Até houve uma confusão no meio do processo, porque o Felipe Martins esteve antes no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, a residência do Jair Bolsonaro, um dia antes, mas fizeram uma maracutaia ali no meio do caminho para dizer que ele estava no dia subsequente nesta reunião. Eu vou te contar. Assim, não é que houve uma ilegalidade e nós estamos dando all-in, apostando em todas as nossas fichas nisso daí. Há uma dezena de crimes que ocorreram na tentativa de incriminar Felipe Martins e dragar Jair Bolsonaro para o meio disso tudo. Martins é réu no STF em virtude de supostamente fazer parte de uma trama golpista. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele teria ido a Orlando em uma comitiva com o então presidente Bolsonaro. Conforme a alfândega, no entanto, Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de Felipe Martins. Abre aspas, a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, sigla da alfândega, permanece sob investigação, ou seja, pode derivar aí processos criminais contra Fábio Schor, Alexandre de Moraes, agentes federais e todos os outros envolvidos nisso daí. Juízes, né, que já perderam seus vistos, como Ayrton Vieira, né, o Marco Antônio Vargas, o que disse que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, né, falou que o Alexandre de Moraes disse, nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, avisou o CBP, fecha aspas. Abre aspas. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Ou seja, prisão ilegal. Deveria ter sido relaxado. E o Felipe Martins hoje está com tornozeleira, impossibilidade de sair da sua cidade e semanalmente tendo que ir ao fórum assinar documentos para comprovar que está lá naquela localidade. Retornando aqui para a matéria, né, para a conclusão aqui da nota oficial do CBP, né, a alfândega americana. Vamos lá. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. E o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Ou seja, o caso Felipe Martins é o leading case, é o pioneiro que vai provavelmente abrir as portas para uma nova política migratória, para novos procedimentos da alfândega norte-americana. Olha o tamanho da mancha que está ficando no currículo do judiciário brasileiro. Quando forem falar de migração no futuro, vão chegar aqui a este caso Felipe Martins, vão citar o caso Felipe Martins em outros fatos futuros relativos a problemas migratórios no sistema americano. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins, ou qualquer outra pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Fecha aspas. Meus caros, olha o tamanho do problema. O governo americano, que é talvez o mais preocupado do mundo com o sistema migratório, está reconhecendo que ocorreu um erro. Isso daqui, assim, para acontecer, deve ter passado por um pente fino inacreditável. Não achem vocês que as autoridades americanas, muito provavelmente, não verificaram isso daqui 1000 vezes antes de soltar uma nota dessa, porque é um reconhecimento de um erro, é um reconhecimento de falhamos, erramos. Sabe, quando você tem que quase pedir desculpa para outra pessoa porque você fez uma conduta errada, de repente acreditou no mentiroso e tomou
uma conduta que não foi certa. É isso daqui. Agora, você imagina a credibilidade do Alexandre de Moraes, que vai contaminar certamente outros juízes brasileiros que não tem nada a ver com isso, num pedido de extradição, num pedido de documentação do exterior. O Brasil está aqui no meio do processo de venezuelização. Hoje, uma ordem de um juiz da Venezuela para prender alguém fora da Venezuela, esqueça, não é nem considerada. Passaporte diplomático venezuelano não é considerado como imunidade diplomática. Aviões das Forças Armadas da Venezuela são usados em operações de tráfico de droga. Será que o Brasil a gente quer que vá por esse caminho? O Felipe Martins, né, enquanto eu vi aqui, estava puxando as fotos para fazer esse arquivo, esse vídeo, eu encontrei várias aqui, né? Por exemplo, em 2019 nós visitamos o presidente Trump, né? Depois ele tirou uma foto só com o presidente. Ele também conhecia o Steve Bannon. Poxa, a foto com o Olavo de Carvalho não está aqui, provavelmente não cabe. E eu queria fechar falando ali do caso que afastou 2 advogados do Felipe Martins do processo. O Alexandre de Moraes determinou o afastamento, dentre eles o Jeffrey Schickini, que provavelmente vocês já conhecem, né? O Schickini alegando que não perdeu o prazo para a defesa, porque o Moraes estava dizendo que eles procrastinaram. O que é procrastinar? Procrastinar em bom português é enrolar, ganhar tempo, entrar com recursos notoriamente ineficientes ou que não fossem aceitáveis para tentar colocar mais para frente a condenação do Felipe Martins. Então, eu assisti um vídeo com a explicação do Schickini. Eu quero muito bem separar aqui, tá, pessoal? Antes de mais nada, o Schickini se filiou ao Novo. Eu não estou falando do Schickini político, tá? Eu vou me concentrar aqui em falar do Schickini advogado, tá? O Schickini advogado, ele foi pelo caminho certo, acertado. Por quê? Porque tal qual ocorreu com o Donald Trump nos Estados Unidos, conseguiu-se perceber que o jogo não era jogado dentro dos tribunais, não era sobre leis, mas sim para expor aquela maldade e as ilegalidades que eram feitas dentro do tribunal. Então, por que o Schickini foi retirado do processo? Porque ele agiu bem. Se a acusação, a PGR, inseriu novos ofícios, novos prints, novos materiais, ainda que em fase de alegações finais, é necessário que seja dado mais prazo para que a defesa analise aquilo, ou melhor, aquilo não deveria nem ser inserido, né, em sede de alegações finais, mas deveria ser ao menos ser dado aberto o prazo para que a defesa possa analisar aqueles documentos. Não bastassem os advogados de Bolsonaro terem pouquíssimo tempo, né, para analisar 70 terabytes de documentação nesse processo, sendo que anteriormente o STF já anulou um processo por violação da ampla defesa dos advogados, que tiveram ao mesmo tempo para analisar 4 terabytes. Veja só, STF anulou um processo porque os advogados não tiveram tempo de analisar 4 terabytes. Você imagina os advogados de Bolsonaro com o mesmo tempo para analisar 70. Mas como é contra o Bolsonaro, o STF relevou e deixou ir adiante. Mas é muito certo o que o Schickini está fazendo. Então, ele pediu mais prazo. O Moraes achou que estava procrastinando, afastou ele do caso. Poxa, Eduardo, então ele perdeu a defesa dele? Meus amigos, vocês estão esperando ainda algum julgamento honesto vindo de Alexandre de Moraes? Tudo que está sendo feito agora, em que pese não resultar no efeito jurídico, né, que se espera quando você está no Estado democrático de direito, vai embasar a notoriedade da perseguição que a direita está sofrendo nesse país. Porque você sabe, se a gente tivesse roubado bilhões do INSS, a gente teria até o direito de ficar calado numa CPMI, garantido por ministro do STF. Como nós estamos representando o seu interesse, o interesse do povo brasileiro, que é roubado e paga altos impostos para sustentar essa elite em hotel de 5 estrelas quando viaja para o exterior, eles vêm para cima de nós. Então, no final do dia, nós somos a ponta de lança do movimento que você faz parte. Nós só estamos entre o Alexandre de Moraes e você. Se eles conseguirem tirar a gente do jogo, amanhã você vai sofrer. Você vê até o humorista sendo condenado a 8 anos de cadeia, tias do Zap, Iraci Nagoshi, Ada Gilza, né, Débora do Batom sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Mas essas ações, expondo o regime, é o que dá base, por exemplo, para sancionar Alexandre de Moraes. Para o Didi Red Pill conseguir o asilo dele na Polônia. Para que a Argentina não extradite as dezenas e centenas de brasileiros que estão lá, em que pesem péssimas condições, por vezes em condições de miserabilidade, pessoas humildes. É o que sustenta o asilo do Alan dos Santos nos Estados Unidos.
É o que sustenta a nossa possibilidade de conversar com as autoridades americanas. Então, não acho que expor é algo pouco. Muitas das vezes eu leio pessoas ignorantes que vão no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dizendo: Eduardo, você só fala, não faz nada. Meus caros, falar já é fazer algo. Quantos que têm medo de falar alguma coisa e denunciar esse regime? Vários, né? Muitos. Não vou falar nada, senão minha empresa pode sofrer. Não vou falar nada, senão pode acontecer isso. Eu poderia ter tomado essa postura. Não vou falar nada, senão ele vai caçar meu mandato. O que eu fiz? Eu vou falar sim. E se ele vier para cima de mim, eu vou me preparar para a pancadaria. Então, lá em casa, todo mundo, visto americano em dia. Documentação em dia. Porque com identidade você entra em qualquer país do Mercosul. Com visto americano, você entra nos Estados Unidos e vários outros países. Vamos abrir, né, alguma possibilidade de financiamento para além do meu salário na Câmara dos Deputados. Porque eu vi que ele congelou as contas do Ala dos Santos, do Terça Livre. Ele congelou as contas da juíza Ludmila Lins Grilo. E, fatidicamente, cedo ou tarde, ele bloquearia a minha. Isso é para você pensar. Você está entrando nessa pancadaria. Você está entrando no conflito para defender a liberdade. Prepare-se. Tenha documentação em dia. Tenha outras fontes de financiamento fora onde Moraes não tem o controle. Mantenha contatos com pessoas que podem lhe ser úteis no momento de crise. Tenha a serenidade para conseguir programar tudo. Lá em casa, todo mundo era brifado, porque eu acreditava que em algum momento a Polícia Federal entraria na minha casa. Então, até a diarista que trabalhava na minha casa, eu já tinha conversado com ela. Olha, se a Polícia Federal entrar aqui, vai ser assim, assim, assado, e a gente vai reagir desta maneira. Se pegarem celular, não dê a senha. Você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, deixa eles quebrarem. Outra coisa, se você clicar, se o seu telefone for iPhone, você clicar 5 vezes rapidamente no botão lateral, lado oposto ao volume, o iPhone só destrava com reconhecimento facial. Você utiliza senha alfanumérica, ou seja, com letras e números? Bom, coloque letra maiúscula, coloque letra minúscula. Se puder, insira ali um C cedilha. Pouquíssimos países têm C cedilha. Porque o software usado para quebrar o seu telefone, ele vai fazendo a tentativa e erro. Só que ele vai fazer isso milhares de vezes num curtíssimo espaço de tempo. Quando encaixar a senha, ele entra no teu aparelho. Então, se a sua senha for fraca, for apenas uma combinação de números, ele vai entrar com mais facilidade, ele vai quebrar isso com mais facilidade. Se for uma longa senha, utilizando caracteres especiais, letras e números, isso vai demorar décadas. E, por óbvio, eles não vão conseguir fazer a quebra disso, né, até que você esteja morto e enterrado. Então, são algumas precauções que você vai tomando para se proteger desse regime. Eu aconselho fortemente a todos vocês a fazerem isso. A não deixar nada salvo na nuvem, veja o caso do Cid. A deletar periodicamente as conversas de WhatsApp. Onde der para dificultar, você vai dificultando. É igual a tua casa. Você vai botar uma câmera ali na porta da tua casa. Isso vai evitar do ladrão entrar? Talvez não. Mas é mais uma garantia. Você vai botar uma tranca a mais na tua casa. Isso vai evitar de que alguém venha a roubá-la? Não. Mas é mais um ponto interessante a ser feito. E assim a gente vai levando a vida. Meus caras, esse vídeo já ficou longo. Queria deixar aqui por último a imagem do queridíssimo Felipe Martins. E pedir para você, mais uma vez, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para ele chegar no maior número de pessoas possível. E é só dessa maneira que a gente vai conseguir levar para o mundo inteiro a perseguição que nós estamos sofrendo no Brasil, que já há muito tempo não é uma terra democrática. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, sucesso a todos os defensores do Felipe Martins e que seja feito, né, justiça nesse caso.